Beleza. E a fratura de Coles? Fratura de Coles é uma fratura do rádio distal, tá? É um dos tipos de fratura mais comuns do idoso, acontece o tempo todo. E não é só no idoso não, acontece em praticamente qualquer pessoa, porque o mecanismo desse tipo de fratura é um mecanismo muito comum, que é aquela fratura que o paciente cai com o braço estendido no chão. Então ele cai com o braço estendido no chão e a dinâmica do trauma faz a força vir toda aqui, ó, nesse sentido aqui. Então o que vai acontecer? Vai cair com o braço estendido, a força vai vir aqui, vai fraturar o rádio, e esse fragmento aqui ele vai desviar para dorsal. Então, ó, sofreu um impacto aqui, braço estendido, desviou para dorsal o rádio distal. Se for o contrário, eu chamo de fratura de Smith, ou seja, sofreu um impacto, fraturou o rádio e o desvio foi para volar, fratura de Smith. Agora, o que é importante nesses dois tipos de fratura? A fratura ela não se estende à superfície articular, tá? Essa aqui, ó, é a superfície articular. Aqui eu não estou mostrando, mas aqui estariam aqueles ossos todos do carpo e tudo mais. Essa aqui é a articulação radiocárpica, tá? A fratura ela não vai se estender a articulação radiocárpica. Beleza, gente? Ela vai ficar só no rádio. Porque quando se estende a articulação, aí eu não posso mais chamar de Coles, nem posso chamar de Smith. Aí eu tenho que chamar de Barton ou de Barton reverso. Se eu tenho a fratura do rádio distal, que eu tenho um desvio dorsal do fragmento distal, mas se estende a superfície articular, eu tenho Barton. Se eu tenho a mesma fratura que se estende a superfície articular, mas o desvio foi volar, eu tenho Barton reverso. Então, dá uma olhadinha aqui nessa fratura. Às vezes é muito difícil dizer se estendeu ou não a superfície articular, mas a gente consegue ver aqui, ó, que tem uma fratura do rádio distal aqui. E há um desvio volar do fragmento. Então, ó, eu estou entre Coles e Barton. Na maioria das vezes vai ser Coles pela prevalência, tá? Então, se você estiver na dúvida, provavelmente é Coles, tá? Mas tente sempre ver se está tendo extensão intraarticular da fratura ou não. Coisa que às vezes na radiografia vai ser muito difícil, mas a tomografia facilita muito isso. Se for necessário, você faz. Olha aqui mais uma vez, eu tenho uma fratura do rádio distal. Vou marcar aqui para vocês onde houve a fratura. Tem até a fratura do estiloide da una aqui. E perceba o seguinte, o rádio distal está aqui, ó. E ele está desalinhando nesse sentido aqui. Está desalinhando para volar ou está desalinhando para dorsal? Vamos lá? Como é que eu sei se é volar ou dorsal? Quando você está com os seus ossos do punho no perfil, os ossinhos eles tendem a fazer uma espécie de bico anterior. Então, na verdade, o que acontece? O escafoide, que é esse osso aqui, ele faz uma espécie de bico anterior aqui, tá? Mas não é anterior que a gente chama, é volar. Então, esse lado aqui é o volar, tá? Ou seja, aonde eu vejo o biquinho aqui, ó, eu tô olhando para volar. Então, esse é o sentido volar. Se desviar para cá, desviou para volar. Se desviar para o lado oposto ao do biquinho aqui do escafoide, desviou para dorsal. Beleza? Show. Então, se desviou para volar, é Smith, porque Coles desvia para dorsal. Mais uma vez, fratura, desvio dorsal, é Coles. Muita calma nessa hora. Repara o seguinte aqui. Eu tenho a fratura do rádio distal, mas tenta olhar junto comigo que esse traço de fratura ele parece se estender aqui, ó.
Ele parece que está se estendendo aqui, ó, para a articulação radiocárpica. Tá? É como se ele fizesse isso aqui, ó. Não sei se no perfil dá para ver, não muito. Mas é como se ele fizesse isso aqui. Então a fratura de Barton, porque se estendeu a articulação e desviou para dorsal. Olha o biquinho aqui. Tá? Os biquinhos, não só o escafoide, né? Os outros ossos também tendem a fazer um biquinho anterior. Aqui é volar, aqui é dorsal, desviou para dorsal, fratura de Barton.